Então você tem que aprender a lidar com isso. Tem uma pessoa que um dia uma mulher chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu cansei de ter problemas. Eu não quero mais ter problema, pastor. O pastor falou: vem cá, minha irmã, que eu vou orar por você agora, para você nunca mais ter problema. E ele colocou a mão na cabeça da mulher e falou: Deus, eu te peço agora, meu pai, que o senhor mate essa mulher. Ela falou: misericórdia, pastor. E ele falou: senhor, minha irmã, o único jeito de você não ter mais problema aqui é se você for para a glória. Porque enquanto você viver, você vai ter situações difíceis, você vai enfrentar problemas. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ouça, não importa o que aconteceu contigo, não importa o que fizeram com você, não importa o que você sofreu, você não pode mudar mais o seu passado. Não tem como você voltar atrás. Ouça isso. Não fique sofrendo pelas coisas que te fizeram. Porque se tivesse como voltar atrás e mudar o que aconteceu, muitos de nós voltaríamos. Mas não tem, irmãos. Agora presta atenção. O nosso futuro está intocável. Ninguém tocou nele. Nenhuma pessoa tocou no meu futuro. Nenhuma pessoa tocou no seu futuro. O diabo não tocou. Ninguém tocou. E ouça, o nosso futuro é determinado pela atitude que nós temos no presente. Portanto, não interessa o que aconteceu com você. O mais importante de você entender é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contigo. Porque você não pode mudar mais o passado. A forma como você lida com isso, ou a forma como você vai lidar com isso, é determinante para você ter uma vida em liberdade em Cristo Jesus. Por quê? Porque a amargura, a falta de perdão, é um fator decisivo que determina uma condição de prisão ou uma condição de liberdade. Se eu decido perdoar, então eu vou ser livre. Se eu decido não perdoar, então eu vou estar aprisionado, eu vou estar preso. Então, existem alguns princípios. Nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós não vivemos por aquilo que sentimos. Há uma palavra de Deus em nosso espírito, há uma decisão a ser tomada, e eu preciso decidir que eu não vou dar asas para os meus sentimentos, que eu vou obedecer a palavra, que eu vou perdoar. Então perdão é um sentimento, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, é uma escolha. Eu escolho viver livre, por isso eu decido perdoar. Amém? Outra coisa, perdão é um mandamento. Entenda bem isso, amados. Perdão não é uma sugestão. Perdão é um mandamento, está aí. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até o quê? 70 vezes 7, queridos. Jesus estabeleceu o perdão como uma lei que não tem negociação. Jesus deixou isso como o perdão como um mandamento. É uma ordem. Nós não podemos escolher entre perdoar e não perdoar. Não é uma sugestão bíblica, não é uma sugestão divina, é uma ordem de Deus. Ouça bem, o perdão foi ordenado, porque o Senhor sabe, e o diabo sabe, do que se encontra por trás da falta de perdão e da amargura. Deus sabe o quanto que a pessoa vai sofrer, por isso estabeleceu não como uma sugestão, mas como um mandamento. E o diabo, ele sugestiona a pessoa não perdoar, porque ele sabe que se uma pessoa não perdoa, se uma pessoa é amargurada, ela vai ter toda a vida dela comprometida.